desse vírus, né, esse que é o coronavírus, que provoca a Covid-19. Mas antes da gente chegar nesse rapaz, vamos deixar ele por último, certo? Vamos deixar esse rapaz aqui por último, porque eu preciso falar para você sobre isso aqui, ó, tá bom? Olha aí. Eu vou relacionar, certo, uns conceitos químicos com o corona, e para isso eu preciso saber o que é um sabão, um detergente e que história é essa de álcool 70, né? Isso para quem ainda não sabe. Muito bem, esse agente aqui, esse vírus, ele pertence a uma família, certo? Chamada corona. E esse aqui é chamado 19, porque agora em 2019 ele está provocando uma infecção muito grave, não é isso? Muito bem, mas nessa mesma família nós já tivemos outros problemas respiratórios, olha. Outras infecções respiratórias, confere. Muito bem. Muito bem. O que você tem aqui? Você lembra que isso aqui é um ácido carboxílico? Aqui eu tenho um ácido carboxílico. O que chama atenção aqui? Olha, nós temos dentro do parêntese 16 carbonos. 17 aqui, né, com mais um aqui 17, mais esse 18. Todo ácido graxo que tem mais de 10 carbonos e tem cadeia normal, ele é conhecido como ácido graxo, ok? Ele é um ácido graxo, porque ele tem um aspecto que de graxa, ele lembra graxa. Na verdade, essa ideia de graxa é a ideia de gordura. Bem, é importante a gente fazer uma diferença. Existe a graxa que vem do petróleo, que é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Basicamente de alcanos, lá, a graxa. E esse graxo aqui é apenas a ideia de gorduroso, graxoso, gorduroso, tá certo? Mas, na verdade, quando se fala em ácido graxo, você não está falando da graxa que vem do petróleo. Você está falando dos ácidos carboxílicos gordurosos que são encontrados em gorduras, ok? Mais de 10 carbonos, cadeia normal. Quando nós trocamos, olha, o hidrogênio de um ácido por um metal, aquilo que era um ácido forma um sal. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um sal que derivou de um ácido graxo. É isso que nós chamamos em química de sabão, tá bom? Então, o que é um sabão? Ele é um sal que deriva de um ácido graxo. Ora, se o ácido graxo tem mais de 10 carbonos, confere cadeia normal, o sabão também vai ter mais de 10 carbonos e cadeia normal. Como é que eu diferencio? Nota que aqui é um hidrogênio, é na carboxila, e aqui tem um metal. Inclusive, eu destaquei que tem uma ligação iônica aqui, confere, olha, metal com a metal. Muito bem, então já sei o que é um sabão. É um sal que deriva de um ácido graxo. Isto aqui é um ácido sulfônico, tá vendo? Olha, o grupo SO3H, ácido sulfônico. Olha como ele tem cadeia longa com mais de 10 carbonos também, não é isso? Quando eu troco esse hidrogênio do ácido sulfônico por um metal, eu tenho uma estrutura muito parecida com a de um sabão. Ele vai ter propriedades semelhantes à do sabão, confere? Uma cadeia longa, um composto iônico, ó, aqui na ponta, né? Uma cadeia longa, um composto iônico. Esse aqui é um ácido sulfônico, confere? Isso não é um ácido graxo, isso não é um ácido carboxílico. E o que é isso aqui, ó? É um sal que derivou do sulfônico, é isso? Então, esse sal é chamado de um sulfonato, ok? Quando você tem um sal que deriva de ácido graxo, você tem um sabão. Quando você tem um sal que tem uma estrutura muito parecida com a de um sabão, mas que não derivou de um ácido graxo, ele normalmente é chamado de quê? De um detergente. Então, nós temos aqui um detergente. É um sal de cadeia longa, mas que não derivou de um ácido graxo. Tudo bem? Como é que o sabão atua? Certo? Bem, ele tem uma cadeia longa que só tem carbono e hidrogênio. Esta cadeia, você está vendo que ela só tem carbono e hidrogênio, portanto, ela é apolar. Então, ela vai ter afinidade por outros materiais apolares, que é o que a gente chama de sujeira. Esses materiais que têm natureza apolar, que você não consegue remover das superfícies ou da sua pele ou de objetos apenas usando a água. Você precisa do sabão para ele interagir com esse material apolar. Materiais gordurosos, oleosos, lipídios. Confere? Muito bem. Mas como ele tem essa porção final aqui, que a gente pode chamar de cabeça, olha, do sabão, né? É como se ele fosse um alfinete, não é isso? Ó? Ele tem uma cabeça e uma cauda. Esta cauda aqui, ó, é a parte apolar que interage com a sujeira. E esta porção aqui polar interage com as moléculas de água que são polares. Então, no processo de limpeza, a extremidade polar do sabão, ela forma ligações
do tipo íon. Você tem aqui um íon, que é uma carga negativa, certo? Olha, você tem aqui um íon. Esse íon está atraindo o dipolo da água. Então, eu tenho um íon, já que eu tenho carga negativa bem aqui, ó. Temos aqui um íon atraindo a molécula de água. Eu tenho atração íon-dipolo. E aqui, ó, apolar com apolar, essa força de atração é chamada dipolo induzido, ou forças de Van der Waals, né? Explica a atração entre materiais de natureza apolar e essa extremidade que tem uma carga atrai a molécula de água. Então, nota que o sabão, ele consegue fazer com que o material que era insolúvel em água, né, antes da presença dele, esse material é insolúvel em água. Com a presença dele, ele atua fazendo o quê? Uma porção dele, né, extremidade polar, ela atrai as moléculas de água e a porção apolar atrai a sujeira. Essa mistura formada, ela não constitui uma solução, ela constitui uma emulsão. É por isso que se diz, então, que o sabão ele tem uma ação emulsificante, ele forma uma emulsão. Olha, quando você pega o vinagre e mistura com óleo, o vinagre não é solúvel no óleo, o óleo não é solúvel no vinagre. Mas se você põe a clara do ovo e você faz essa mistura, você obtém a maionese. Lembra disso? Qual é o papel da clara do ovo? A clara do ovo ela tem proteínas que vão emulsionar, confere, o óleo no vinagre. Lembra que o vinagre é um meio aquoso. Então, para emulsionar o óleo no vinagre, eu preciso das proteínas do ovo. Então, a maionese também é uma emulsão. Lembrar também que a vesícula biliar, ela acumula, ela armazena a bile que é produzida no fígado, e essa bile também tem uma ação que emulsificante. Então, formar uma emulsão é tornar solúvel um material que antes da presença desse agente emulsificante, esse no caso aqui é o sabão, que lá no caso do suco gástrico, certo? Do suco entérico, na verdade você tem lá o que? A bile, para facilitar a digestão de gorduras. E quando você prepara a maionese, tem um caso que é pouco falado, quando nós nascemos, os nossos alvéolos eles estão colabados, tá? Eles não têm ar. Para você respirar, é necessário que o oxigênio, portanto, que está no meio externo, ele consiga penetrar nos alvéolos, certo? Lá no pulmão. Para isso, existe uma substância também surfactante, porque essa ação ela é chamada ação surfactante, ela facilita, certo? A mistura. Então, facilitar a mistura, fazer com que o oxigênio consiga penetrar ali nos alvéolos, também temos uma ação emulsificante. Você entendeu como é que atua um sabão? Muito bem. O detergente, ele é semelhante ao sabão, tem uma estrutura. Quando você coloca tanto o sabão quanto o detergente em água, ele dissocia, né? O ânion se separa do cátion. Esse cátion ele não tem ação de limpeza. Então, o que interessa para nós é o ânion. Está aqui o ânion. Aqui está a cabeça do detergente e aqui a cauda dele, que atrai a sujeira, a gordura do mesmo jeito, olha. E a porção polar atrai as moléculas de água. Então, no processo de limpeza, tanto o sabão quanto o detergente, ele tem uma extremidade polar, que atrai as moléculas de água, e uma extremidade apolar, que é a parte que tem carbono e hidrogênio, não é isso? Olha, parte apolar e porção polar, que vai atrair a sujeira. Os shampoos são semelhantes a essas substâncias. Eles têm aqui normalmente, olha, um grupo sulfato aqui na ponta, tá? Opa, ó, bem aqui tem um grupo sulfato. Esta cadeia aqui de 12 carbonos, a cadeia do dodecil, certo? Dodec de 12, é mais usado na indústria com o nome comum, tá? Lauril. Então eles chamam lauril éter, né? Você tem bem aqui a função éter. Isso é um nome comercial, tá? Lauril éter sulfato. É o que você encontra normalmente nos shampoos. Então, os shampoos, o chamado detergente, sabão em pó, que na verdade é um detergente, se você olhar a caixa de sabão em pó, lá o ingrediente ativo não é um sal de ácido graxo, é um sulfonato. Então, embora a gente fale, né, na linguagem comercial sabão em pó, na verdade nós deveríamos falar um detergente em pó. O sabão, que é o sal do ácido graxo, posso trazer aqui de volta a cena, ó, ele vai aparecer onde? No chamado sabonete, naquele sabão mais
em barra. Na verdade, inclusive, os sabonetes líquidos, eles não são constituídos por sais de ácidos graxos. Os sabonetes líquidos são constituídos por sulfonatos ou por sulfatos também, tá? Sabonetes líquidos, shampoos. Então, essa linguagem comercial nem sempre ela está de acordo com a linguagem química. Então, o sabão em barra, aquele sabão sólido em barra, ou as barrinhas de sabão que são transformadas em sabonetes, recebendo outros ingredientes, corantes, etc. Eu quero até aproveitar para te lembrar uma coisa. Você já percebeu que você tem o sabonete de diferentes cores, mas a espuma é branca? Porque naquela espuma você tem basicamente ar, tá? A espuma é um coloide. Então o que você tem ali? A concentração de sabão ali é muito pequena. Sabe quando você tem um isopor, né? O isopor é uma espuma, certo? Uma espuma sólida que a gente diz. Por que ele é tão leve? Porque tem basicamente ar, assim como o carvão é uma espuma sólida. Então aquela espuma líquida que fica no caso do chopp, da cerveja, né? Também que fica branca, e também do sabonete, por que ela é branca? Porque é basicamente ar que você tem ali. A concentração de corante ou do próprio sabão é muito pequena, tá bom? Muito bem. Então ali você tem o sal do ácido graxo, tá? No sabonete, no sabão. Quando você vai para os chamados sabonetes líquidos ou sabão em pó, na verdade esse nome sabão em pó, sabonete líquido, eles continuam sendo utilizados porque são linguagens comerciais usadas há muito tempo. Agora, se você for ver o ingrediente ativo, eles são sulfonados. Então, na verdade, você teria o quê? Um detergente líquido, como na louça, né? Para lavar louça na pia. Você pode usar o sabão na forma de barra, mas você tem aquele detergente líquido, não é isso? Na verdade, o que você tem ali? Você tem uma substância que está dissolvida num solvente, né? Então, você tem ali o detergente dissolvido na substância. Então, a gente fala em um material líquido, confere? Esse aqui aparece nos shampoos. Então, deu para entender essa primeira parte da aula? Ok? O que nós falamos basicamente nessa aula? Nós falamos sobre a existência de sabão, né? Explicamos para você o que é um sabão. Ele é um sal que deriva de um ácido graxo. Um detergente é um sal que não deriva de ácido graxo, deriva de outras substâncias. O caso mais importante são os sulfonatos. Como é que o sabão atua no processo de limpeza? Tanto o sabão quanto os detergentes, eles têm uma extremidade polar, que atrai as moléculas de água por íon de pó, e a extremidade apolar, que atrai a sujeira por dipolo induzido. Com isso, quanto mais sabão você passa, mais ele vai, né, retirando a sujeira dos objetos, ou da sua pele, ou de qualquer outra coisa que você esteja lavando. E aqui a gente está mostrando também, né, a ação do detergente, que é semelhante a de um sabão, assim como de um shampoo.